Alô, alô, galera! Aqui quem fala é o professor André Rocha. Vamos para mais uma aula do nosso canal Bio Rocha. Hoje com o assunto aparelho reprodutor masculino. Vamos lá, galera! Aqui você tem o chamado aparelho reprodutor masculino. Se eu fizer um corte longitudinal, você observa que esse aparelho ele vai ser dividido na genitália externa e nos chamados órgãos internos. Quem seria a genitália externa? Eu tenho aqui, pênis e a chamada bolsa escrotal. Já os órgãos internos, eles são divididos em glândulas secretoras e dutos, por onde vai passar o sêmen. Você tem aqui, testículos, você tem próstata, você tem glândula de Cooper e também a chamada vesícula seminal, que são glândulas secretoras. Ainda, você vai ter os dutos, como o epidídimo, o canal deferente e a uretra, que vai passar pelo interior do pênis. Vamos iniciar por aqui, os chamados testículos. Galera, o que são esses testículos? Os testículos representam as gônadas, gônadas masculinas. O que são gônadas? Gônadas são glândulas que vão produzir ao mesmo tempo gametas, mas também hormônios sexuais. Detalhe, os testículos estão localizados no interior da chamada bolsa escrotal. Ok? Vamos lá. Em relação aqui, aos testículos, você vai observar o seguinte, que ele é responsável pela produção do gameta masculino, conhecido como espermatozoide. Mas também, do chamado hormônio masculino, hormônio sexual masculino, a testosterona. Detalhe, galera, percebam o seguinte, que tanto o gameta quanto o hormônio são produzidos no mesmo local. Onde? Nos chamados testículos. Ok? Com relação à regulação hormonal nesses testículos. Esse testículo ele vai sofrer influência direta de uma glândula chamada hipófise, através do seu lobo anterior, chamado adenohipófise. Esta glândula ela vai secretar dois hormônios que vão atuar diretamente sobre os testículos. Quais são esses dois hormônios? É o chamado FSH, hormônio folículo estimulante. O outro hormônio é o chamado LH, hormônio luteinizante. Beleza? Vamos lá. Com relação ao FSH, esse hormônio ele vai estimular no interior dos tubos seminíferos a chamada espermatogênese, ou seja, o processo de produção do gameta, do espermatozoide. Beleza? Já o hormônio LH, chamado hormônio luteinizante, olha lá, com relação ao sexo masculino, ele também pode ser chamado como ICSH. Repare, isso apenas nos homens, ok? ICSH significa dizer o seguinte, hormônio estimulante das células intersticiais. Este hormônio ele vai estimular as células intersticiais a produzirem o chamado hormônio sexual masculino, a testosterona. E esse hormônio, galera, tem como funções, influenciar diretamente os caracteres sexuais do homem, com uma voz mais grave, pelos pelo corpo, como na face, no peito, no resto do corpo, acentuação de músculos e assim por diante. Beleza? Vamos lá. Aqui você tem, o lobo anterior, a adenohipófise, liberando tanto o FSH quanto o chamado LH. Ambos atuando diretamente nos testículos, o FSH na produção de espermatozoides e o LH estimulando as células intersticiais no interior dos testículos a produzir o hormônio, a chamada testosterona. Ok? Aqui vamos ver agora um corpo alongado que cobre parte deste testículo.
que recebe o nome de epidídimo. Galera, no epidídimo, esse espermatozoide ele vai ficar temporariamente armazenado. E neste momento que ele fica armazenado, este espermatozoide ele adquire capacidade de locomoção e também capacidade de reprodução. Em seguida, esse espermatozoide ele passa para o chamado canal deferente. Esse canal agora vai fazer o transporte destes espermatozoides. Ok? Aqui você tem um esqueminha trazendo testículos, onde ocorre a produção dos espermatozoides. Aqui o corpo alongado, o epidídimo, que vai armazenar os espermatozoides. E aqui chamado canal deferente. Ele será responsável pelo quê? Transporte dos espermatozoides. Confere? Vamos lá, galera. Continuando, à medida que o canal deferente vai transportando os espermatozoides, ele vai passando por certos canais, vesículas e glândulas. Passando primeiramente pela chamada vesícula seminal. Nesse momento, irá coletar um líquido chamado líquido seminal. Detalhe, este líquido ele é rico em açúcares. Por isso mesmo vai ser responsável pela nutrição dos espermatozoides. Ok? Em seguida, o canal deferente vai passar por uma glândula que fica logo abaixo da bexiga, a chamada próstata. Nesse momento agora, ele vai coletar o líquido prostático. Esse líquido prostático agora vai ser responsável pela proteção dos espermatozoides. A união dos três formará um líquido esbranquiçado e alcalino chamado esperma e sêmen. Este líquido ele vai ser eliminado no momento do ato sexual, o que a gente chama de ejaculação. Ok? Vamos lá. Aqui nós vemos a uretra. Essa uretra é um canal que passa pelo interior do pênis. Galera, com relação ao sexo masculino, esta uretra tem basicamente duas funções. Vamos lá. Primeiramente, fazer a eliminação do sêmen, a eliminação do gameta, o que a gente chama de ejaculação. Mas a mesma uretra também vai fazer a eliminação da urina, o que a gente chama como micção. Ok? Vamos lá? Finalmente chegamos no órgão de cópula do homem, chamado pênis. Ok? Esse órgão de cópula, ele apresenta um corpo, apresenta uma cabeça, chamada glande, que vai ser coberta por uma espécie de pele, chamada prepúcio. Esse pênis internamente vai ser formado por dois corpos, o chamado corpo esponjoso e o chamado corpo cavernoso. Beleza? Galera, este foi o aparelho reprodutor masculino, ok? Espero que tenham gostado da aula. Confere? Assista lá as outras aulas do nosso canal. Inscreva-se, assine lá o sininho e dê o like. Um abraço e até a próxima aula.